Olá, amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho. Eu quero comentar aqui com vocês o editorial do nosso portal que comenta essa questão do Lula, né? Como disse a Jandira Fegali, a deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara dos Deputados. Quer dizer, o Lula estava sob sequestro e houve aquela mobilização. Um grande espectro se formou no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, e esse grupo foi até o Supremo agiu também com agilidade, deu a resposta rápida, né, não procrastinou uma decisão tão importante como essa. Enfim, foi uma importante lição, né, de como se deve, né, tratar essas questões da democracia, né, como se deve compreender o estágio da luta política que se estabeleceu com o avanço do estado de exceção, né, a defesa da democracia. O editorial, inclusive, tem esse título, né, a vitória do Estado de Direito sobre o estado de exceção, né, e analisa que a Operação Lava Jato entrou na cena política como um estado de exceção, né? E essa prática da juíza, o nome dela é Carolina Lebos, que é da 12ª Vara Federal de Curitiba, foi de levar, conforme diz o editorial, levar a exceção ao extremo. E isso, consequentemente, despertou, né, a defesa da democracia. Aí o editorial vai destrinchando essa questão toda, né? Diz, inclusive, que as revelações do site The Intercept Brasil, né, com seus aliados, a Folha de São Paulo, né, agora também o jornal espanhol El País, a revista Veja, né, o blogueiro e colunista do UOL e também da rádio Band News, o Reinaldo Azevedo, tudo isso evidentemente que deu uma contribuição importante, mas o fundamental foi a percepção de que o avanço do estado de exceção continua. Eles continuam com essas práticas abusivas, né? Foi um ato vil, conforme relata o editorial dessa juíza, né? Uma conhecida representante da chamada República de Curitiba, esse agrupamento aí que o Gilmar Mendes chamou de organização criminosa, né? E o nosso editorial do Portal Vermelho vai analisando as consequências de tudo isso, né? E as lições que podem ser tiradas, né, desse episódio, né? Foi um dia que, sem dúvida alguma, né, entra aí para a crônica da luta em defesa da democracia, né, e que também, conforme diz o editorial, revela, né, o grau de complexidade que a luta política, né, atingiu no país, fazer com que as questões, né, tenham um encadeamento, né? O que é preciso defender em primeiro lugar, em primeiro plano? Numa situação assim, é evidente que a democracia, o presidente Bolsonaro, o espectro aí do poder, né, do projeto de poder do bolsonarismo, né, procura passar ao largo dos debates democráticos aí no âmbito do poder legislativo, que é o poder mais permeável à participação popular. Não é à toa que eles fazem essa campanha para demonizar a política, a prática política, né, com esse discurso do moralismo, né, entre aspas. E é evidente que isso é uma cortina que eles usam, né, uma espécie de proteção que eles usam para fazer, né, a politicagem, né, para ter uma prática que, no fundo, é a política, né, que se diz antipolítica, né, um comportamento típico aí de ideologias autoritárias, né? Ao longo da história a gente conhece isso, né? Os golpes que foram dados aqui mesmo no Brasil, a ascensão da extrema-direita, como foi ali no caso da Alemanha, da Itália, do nazifascismo, né? Com essa pregação antipolítica do salvador da pátria, né? O sujeito que vai fazer e acontecer, eu vou por ordem aqui, matar bandidos e... essa discurseira toda que a gente conhece, né? Muita gente analisa o comportamento de Sérgio Moro, do Jair Bolsonaro e mesmo do ministro da Economia, Paulo Guedes, que são comportamentos, né, truculentos, com nuances, com diferenciações, mas na essência é a mesma truculência, né?
analisa, sobretudo do presidente Bolsonaro, como se fosse uma questão meramente pessoal. Claro que ele é uma pessoa desclassificada, né, desequilibrada, né? Quanto a isso, não tem dúvidas. Ele tem aí mais de 20, não sei quantos anos na carreira política, né, como deputado, essas coisas todas, na campanha dele. Quer dizer, ele não escondeu em nenhum momento, né, a sua conduta, né, de ser um sujeito truculento, um sujeito arbitrário, um sujeito preconceituoso, né? Ele nunca escondeu isso, né? Tem essa característica, mas é importante, né, que a gente considere que por trás dessa categoria, dessa característica, tem, né, um projeto de poder. Esse que é o problema, quer dizer, a truculência da agenda ultraliberal e neocolonial do Paulo Guedes, ele age assim, com truculência, né? Ela se encontra com a truculência do Sérgio Moro, né, no comando da Operação Lava Jato, e que isso tudo isso converge para a truculência do Bolsonaro. Aí forma-se esse sistema de poder, né, fundamentalmente baseado na truculência, né, na afronta à legalidade democrática, ao Estado democrático de direito, e ele procura, né, fugir do debate democrático, né, do embate de ideias, né, da busca de consensos, de sínteses para se resolver os problemas do país, porque isso, né, confronta com a sua ideologia autoritária. E quando as coisas são obrigadas a passar por um processo democrático, sobretudo aí no caso do Poder Legislativo, né, evidentemente que a coisa ganha uma outra conotação. A gente viu isso na reforma da Previdência. Formou-se ali um rolo compressor, foi tudo feito às carreiras, às pressas, né, atropelando, né, normas regimentais, né, atropelando o debate, porque isso, à medida que se debate o problema, a tendência é eles serem derrotados, né, por uma questão de obviedade, né, ninguém vai defender a reforma da Previdência, né, com esse grau de maldade que tem essa proposta do governo. E não é à toa que a oposição conseguiu êxitos importantes em alguns itens, quer dizer, tirou um pouco da acidez, podemos dizer assim, das maldades que existem nessa proposta da reforma da Previdência. Evidentemente que contou muito também para isso as grandes mobilizações populares, né? Teve essa questão da educação, do corte de verbas da educação, que foi uma espécie de catalisador, né, de um processo aí de mobilização popular. Quer dizer, isso se conjugou com a ação combativa da oposição unitária, um dado importante. A oposição, né, sobretudo a esquerda, o campo progressista, se uniu de maneira, né, sólida e combativa, né? Quer dizer, a conjugação de tudo isso, né, deu as condições para essa atuação lá na Câmara dos Deputados. Agora, de qualquer forma, se consolidou essas tendências, né, a tendência governista, né, e a tendência da oposição, né, e nesse mar de contradições que existe, como diz o editorial do Vermelho, né, aí entra a tática da sagacidade política, né, da amplitude, né, da lógica de se buscar cada vez mais forças para defender, em primeiro lugar, a democracia, né, que é a base de todas as outras lutas em defesa dos interesses do povo e dos interesses da nação. Portanto, eu convido vocês à leitura do editorial do Portal Vermelho, vou deixar o link aqui para vocês, e eu volto comentando outro assunto brevemente. Abraço a todos e a todas.